Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A cruz marcada. A quaresma sempre foi um período respeitado na minha família. Minha avó dizia que era um tempo de silêncio, de respeito, porque as coisas ruins andavam soltas por aí. Nunca levei muito a sério, até a noite em que descobri o que realmente significava quebrar essas regras. Eu morava em uma pequena cidade do interior, cercada por estradas de terra e pastos intermináveis. Naquele ano, a Semana Santa caiu em um período de seca. O chão rachava sob o sol forte, e as noites traziam um vento gelado, quase como um aviso de que algo estava errado. Na Quinta-feira Santa, fui convidado para uma roda de amigos em uma fazenda afastada. Disseram que seria só conversa e algumas bebidas. Eu hesitei, mas acabei aceitando. Peguei minha moto e segui pela estrada de terra, o farol iluminando apenas alguns metros à frente. A fazenda era grande, cercada por árvores retorcidas e um pasto seco. Cheguei e logo vi que não era apenas uma reunião casual. Na mesa, velas foram acesas, e um dos rapazes segurava um pedaço de madeira esculpido em forma de cruz. Dizem que se você fincar uma cruz na terra na madrugada da Sexta-feira Santa e chamar pelos mortos, algo responde. A ideia parecia absurda, mas ninguém se opôs. Era só um jogo, certo? O ritual proibido. Passava das 3 da manhã quando caminhamos até um campo aberto nos fundos da fazenda. O ar estava denso, pesado, como se algo invisível nos observasse. Com um canivete, um dos rapazes fez um corte na palma da mão e passou o sangue na cruz. Depois, afincou no chão seco e murmurou palavras que ele dizia ter aprendido com um velho rezador. O silêncio foi imediato. O vento cessou. Nem os grilos cantavam mais. De repente, ouvimos um estalo, como se algo tivesse quebrado no meio da escuridão. O que foi isso? Perguntei, minha voz saindo baixa demais. Ninguém respondeu. A presença é invisível. O ar ficou frio. Um cheiro de carne podre tomou conta do lugar. Então ouvimos passos arrastados, vindo da escuridão. Eu queria acreditar que eram dos bois da fazenda, mas o som era diferente. Era algo mais pesado, mais irregular, como se estivesse mancando. A cruz fincada no chão começou a girar sozinha, afundando na terra como se estivesse sendo sugada. Foi quando ouvimos uma risada baixa, abafada, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Não pensei 2 vezes. Corri em direção à casa, mas os outros estavam paralisados. Não se mexam, sussurrou um deles. Se correr, ele vê você. A sombra que não era humana. O farol da varanda iluminava parte do pasto. E foi ali que eu vi uma figura alta, magra, com braços desproporcionais. A pele era escura e ressecada, como couro queimado. Mas o pior eram os olhos. 2 buracos fundos, vazios, que pareciam me sugar para dentro. Eu não conseguia me mexer. A coisa deu um passo, depois outro. Vocês chamaram. Eu vim. A voz era grave, mas parecia ecoar dentro da minha cabeça. A cruz que havíamos fincado na terra estava agora quebrada em 2 pedaços. Foi quando um dos rapazes gritou. O ser se virou para ele e, em um segundo, se moveu de forma impossível, cruzando a distância como uma sombra sendo sugada pelo chão. Meu instinto gritou, corre! E foi o que fizemos. A maldição marcada. Nos trancamos dentro da casa e apagamos todas as luzes. A fazenda ficou mergulhada no escuro absoluto. Lá fora, os passos continuavam. O ser caminhava lentamente ao redor da casa,
arranhando as paredes de madeira com unhas longas e afiadas. Alguém começou a rezar. O ser parou. Então, ouviu-se um estrondo. A porta da frente voou para dentro, como se tivesse sido atingida por uma onda de força invisível. No meio da escuridão, a figura estava parada, olhando diretamente para nós. Quem carrega meu nome, carrega minha marca. E então sumiu. Assim, do nada, o legado da cruz. Fomos embora ao amanhecer. Ninguém falou sobre o que aconteceu. No entanto, alguns dias depois, descobrimos algo pior. Cada um de nós acordou com um corte raso no peito, bem onde fica o coração. Era uma marca fina, em forma de cruz. E todas as noites, exatamente às 3 da manhã, ouvimos passos ao redor de nossas casas. Como se aquilo ainda estivesse nos observando, esperando. A fazenda da noite perpétua. A vida no interior sempre foi tranquila. Trabalho duro durante o dia, noites silenciosas, o cheiro da terra molhada misturado com o som dos grilos. Meu avô dizia que quem cresce no campo aprende a respeitar o que não entende, principalmente depois do pôr do sol. Mas eu nunca acreditei muito nisso. Pelo menos, até aquela noite. A fazenda onde cresci ficava afastada, cercada por uma imensidão de mata fechada. Nossa casa era simples, de madeira antiga, com uma varanda que rangia sob qualquer peso. À frente, o curral, o celeiro e um velho poço de pedra que ninguém usava mais. Meu avô sempre dizia que aquele poço deveria ser deixado em paz. Coisas velhas guardam histórias. Algumas devem continuar enterradas. Mas quando somos jovens, somos estúpidos. E foi por isso que, naquela noite, eu quebrei a única regra que meu avô sempre reforçou: nunca vá até o poço depois do anoitecer. O chamado do vazio. Era uma sexta-feira, lua cheia no céu, e o vento soprava mais forte que o normal. O gado estava inquieto, batendo as patas no chão, como se pressentisse algo. Fui até o celeiro buscar ração, mas um som me fez parar no meio do caminho. Era um chamado. Baixo, rouco, vindo do poço. Fiquei parado, ouvindo. Não parecia o vento. Era uma voz. Me aproximei, o coração acelerado. Olhei para dentro do buraco escuro e senti um arrepio percorrer minha espinha. A água lá embaixo estava em completo silêncio, sem um único reflexo da lua. Era como se o fundo não existisse mais, apenas um buraco sem fim, um vazio. E então, algo emergiu. O olhar sem vida. Não era uma pessoa. A coisa subiu lentamente, como se escalasse a parede interna do poço com mãos invisíveis. Quando seu rosto apareceu na borda, meus pés congelaram. Parecia humano, mas os olhos eram fundos demais, sem brilho, sem alma. A pele era acinzentada, enrugada como couro velho. A boca se movia, mas nenhum som saía. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Foi quando a coisa abriu os olhos de verdade. Negros, completamente negros, como 2 poços profundos, idênticos ao vazio lá embaixo. Senti algo agarrar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi que minha sombra estava errada. Ela se movia por conta própria, esticando-se na direção do poço, como se estivesse sendo puxada para dentro. Lutei contra a vertigem. Meus ouvidos uniam, meu corpo ficou frio. A coisa continuava me encarando, sua expressão se transformando em algo próximo de um sorriso distorcido. E então, sussurrou: "Está na hora de descer." O poço dos perdidos. Um puxão invisível quase me derrubou. Mas no último segundo, a voz do meu avô gritou em minha mente: "Coisas velhas guardam histórias. Algumas devem continuar enterradas." Reunindo o que restava da minha força,
Dei um passo para trás, depois outro. A coisa começou a se contorcer, como se estivesse tentando sair do poço. Seus braços pálidos e ossudos se esticaram para fora, as unhas quebradiças raspando na pedra. Gritei e corri. Atrás de mim, ouvi o som de algo se arrastando, se debatendo. O vento ficou cortante, assobiando palavras que eu não compreendia. Entrei correndo na casa, bati a porta e tranquei todas as janelas. Meu peito subia e descia rápido, o coração martelando as costelas. Foi só então que percebi que o silêncio tinha voltado. Lá fora, a noite estava imóvel, mas eu sabia que não estava sozinho. A sombra que espera. Desde aquela noite, algo mudou. Meu reflexo no espelho às vezes se atrasa para me acompanhar. Minha sombra parece mais longa do que deveria, mesmo em plena luz do dia. E sempre que olho para o poço, sinto que há algo lá embaixo, esperando. Talvez não tenha gostado de ser recusado. Talvez, um dia, ele venha buscar o que tentou levar naquela noite. A noite em que as portas não se abriram. A fazenda do meu tio sempre foi um refúgio para mim. Um lugar de paz, longe da correria da cidade. Era uma casa antiga, construída há mais de 100 anos, rodeada por um campo vasto e um pequeno bosque ao fundo. Desde criança, passei férias lá, ajudando na lida com os animais e aproveitando o silêncio das noites estreladas. Mas naquela semana, tudo parecia diferente. O ar estava pesado, o vento carregava um cheiro estranho, e os animais estavam inquietos. O gado mugia sem razão, os cachorros latiam para o vazio, e até mesmo os grilos pareciam mais silenciosos que o normal. Meu tio, um homem de poucas palavras, apenas balançava a cabeça e dizia: quando a noite cair, feche as portas. Não abra para ninguém. Eu ri, achando que era mais uma daquelas superstições de fazenda. Mas quando a noite chegou, percebi que havia algo muito errado. A primeira batida. A casa tinha janelas grandes, e eu gostava de deixar uma delas aberta para sentir o vento da noite. Mas, naquela noite, o ar estava denso, quase sufocante. O silêncio lá fora era absoluto, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. E então, veio a primeira batida na porta. Seca, lenta, como se alguém estivesse testando se havia alguém acordado. Olhei para o relógio, 23h45. Meu coração acelerou. Quem bateria na porta a essa hora? Ainda mais no meio do nada, meu tio apareceu na sala, segurando uma espingarda. Seu olhar estava sombrio. Não abra. Não diga nada. As batidas continuaram, ritmadas, pacientes. Quem é? Perguntei. Meu tio segurou meu braço com força, os olhos arregalados. Eu disse para não falar nada. Foi então que eu percebi. As batidas não vinham da porta principal. Vinham da porta dos fundos. A voz do outro lado. O silêncio voltou, mas agora parecia diferente. Denso. Como se algo invisível estivesse ali, nos observando. Então, veio a voz. Eu vi vocês hoje, lá no curral. Posso entrar? Era uma voz familiar, mas tinha algo errado nela. O tom era o mesmo do meu primo, que estava na cidade e só voltaria no dia seguinte. Mas era vazio, como se as palavras fossem ditas sem emoção, sem real intenção. Minha espinha gelou. Ele não está aqui, murmurei. O rosto do meu tio endureceu. Ele levantou o queixo, como se tentasse ouvir melhor. A voz continuou. Abre a porta, só um pouquinho. Está frio aqui fora. Meu corpo travou. Meu primo costumava dizer exatamente essa frase quando chegava da cidade e queria entrar.
Mas ele não estava lá. O som de passos começou a se arrastar ao redor da casa, pesados, lentos, como se algo estivesse rodeando as paredes. As janelas que não se abrem. Meu tio me puxou para longe da porta e apagou as luzes. Ficamos em silêncio. A coisa lá fora continuava a falar. Mas agora, a voz mudava. Primeiro, era o meu primo. Depois, a voz da minha mãe. Então, a do meu avô, que já tinha morrido há anos. Me deixa entrar. Me deixa entrar. Os cachorros começaram a uivar no celeiro. Algo arranhou a parede da casa. As tábuas velhas estalaram como se algo estivesse pressionando contra elas. E então, uma das janelas se abriu sozinha. O vento entrou, frio e denso. O cheiro de terra úmida e algo podre invadiu o ambiente. Meu tio correu e fechou a janela com força, trancando-a. O silêncio voltou. E então, o riso começou. Baixo, rouco, como se algo estivesse gargalhando lá fora, se divertindo com a nossa angústia. A madrugada que não terminava. As horas se arrastaram. O tempo parecia congelado. O riso sumiu. Os passos cessaram. Mas sabíamos que ainda estava lá. Nenhum de nós pregou o olho. Meu tio manteve a espingarda no colo, os olhos fixos na porta. Só quando o primeiro raio de sol apareceu, tudo voltou ao normal. Os cachorros pararam de latir. Os grilos voltaram a cantar. O cheiro podre sumiu. Quando meu tio finalmente abriu a porta, não havia pegadas. Nada. Como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos a verdade. Nunca abra a porta. Na noite seguinte, antes do sol se pôr, meu tio me olhou com seriedade e disse: "Agora você entende." Apenas assenti. Naquela fazenda, as portas nunca se abriam à noite, porque seja lá o que estivesse lá fora, ainda estava esperando. O Pacto da Cruz Quebrada. Desde criança, meu avô me contava histórias sobre a fazenda da nossa família. Histórias que sempre pareciam exageradas, inventadas para assustar crianças. Mas uma, em especial, sempre me incomodou, a da cruz quebrada. Ele dizia que, bem no meio do milharal, havia uma velha cruz de madeira, rachada no meio, que ninguém podia tocar. Se alguém tentasse arrancá-la ou consertá-la, algo despertaria. Eu sempre achei besteira, até a noite em que descobri a verdade. A noite em que desafiei o aviso. Meu avô faleceu no último outono, e a fazenda passou para o meu pai. Como não queríamos deixar o lugar abandonado, decidimos passar um tempo lá, organizando as coisas. Numa das minhas caminhadas pelo milharal, encontrei a tal cruz. Era velha, retorcida, quase caída, com sinais de que já tentaram arrancá-la antes. Sem pensar muito, chutei a madeira, quebrando-a ainda mais. Na mesma hora, um arrepio subiu pela minha espinha. O vento, que antes soprava leve, parou completamente. O silêncio ficou tão absoluto que cheguei a escutar minha própria respiração. Voltei correndo para casa, tentando ignorar a sensação de que alguém estava me observando. Mas quando entrei, minha mãe me olhou estranho. "Onde você se sujou desse jeito?" Ela perguntou. Olhei para minhas mãos e pernas. Estavam cobertas de terra úmida. Mas eu não havia caído nem mexido no chão. Foi aí que percebi. A terra na minha pele tinha cheiro de algo podre. O choro no milharal. A noite caiu pesada sobre a fazenda. O vento que antes estava parado começou a soprar forte, fazendo as árvores gemerem. Lá fora, os cavalos estavam agitados, relinchando sem motivo aparente. Eu tentava dormir, mas não conseguia. A cada vez que fechava os olhos, sentia como se alguém estivesse parado na porta do meu quarto, apenas me observando.
E então veio o som, baixo, distante, vindo do milharal. Um choro, lento, abafado, como se alguém estivesse soluçando entre as espigas. Levantei da cama e fui até a janela. O milharal balançava como se algo grande estivesse se movendo lá dentro. O choro continuava, às vezes mais forte, às vezes quase inaudível. Foi então que eu vi. Entre as folhas, no meio da plantação, algo se mexia. Alto, muito mais alto que qualquer pessoa. Os olhos refletiam a pouca luz da varanda, brilhando no escuro. E então, sussurrou meu nome. O peso dos mortos. Corri para o quarto dos meus pais, ofegante. Meu pai me olhou confuso, mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ouvimos passos pesados na varanda. Algo raspando a madeira da porta. Minha mãe agarrou um terço e começou a rezar baixinho. Meu pai, pálido, pegou a espingarda. Mas eu sabia que não adiantaria nada. Porque seja lá o que estava lá fora, não era algo que se matava com balas. O silêncio veio de novo, mas não um silêncio normal. Era um vazio absoluto. Nenhum grilo, nenhum vento. Apenas o peso do ar sobre nós. A maçaneta girou sozinha. A porta começou a abrir devagar. E então, antes que se escancarasse completamente, meu pai correu e a fechou com força, trancando-a. Por um longo minuto, ficamos ali, esperando. E então, ouvimos o sussurro. A cruz caiu. Agora eu posso entrar. A verdade escondida. A noite passou arrastada. Mas, quando o sol nasceu, aquilo se foi. Saímos da casa e fomos até o milharal. A cruz que eu havia chutado tinha sumido. No lugar onde ela ficava, a terra estava revirada, como se algo tivesse rastejado para fora dali. Meu pai apenas me olhou, pálido. Você mexeu no que não devia. Naquela mesma tarde, arrumamos nossas coisas e voltamos para a cidade. Nunca mais falamos sobre aquilo. A fazenda foi deixada para trás e, com o tempo, foi engolida pelo mato. Mas às vezes, quando passo perto da região, sinto um arrepio estranho. E à noite, quando o vento sopra forte, eu ainda escuto aquele choro distante. O último passageiro. Trabalho como motorista de ônibus há anos. Meu turno é sempre noturno, atravessando estradas desertas e bairros pouco movimentados. Já vi de tudo: bêbados, gente perdida, assaltos. Mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite. Era quase meia-noite e meu ônibus estava vazio. O último passageiro havia descido há alguns minutos e agora eu seguia o trajeto de volta para a garagem. O rádio chiava baixinho e o silêncio lá fora era absoluto. Foi quando vi alguém no ponto. O passageiro solitário. O homem estava parado sob a luz fraca do poste. Vestia um terno antigo, muito bem alinhado, e segurava um chapéu nas mãos. Seu rosto estava inclinado para baixo, como se estivesse esperando há muito tempo. Parei o ônibus, e ele subiu sem dizer uma palavra. Caminhou lentamente até o fundo e sentou-se na última fileira. Pelo espelho retrovisor, observei ele ajeitar o chapéu no colo. Algo nele me incomodava. Talvez a forma como ele evitava me olhar, ou o fato de que, quando ele passou pela catraca, não fez nenhum som. Nenhuma moeda caiu, nenhum barulho de passos no chão do ônibus. Tentei quebrar o silêncio. Noite fria hoje, hein? Nenhuma resposta. Apenas o farfalhar leve do tecido do seu terno. Ignorei e segui viagem. Mas, conforme avançava pela estrada escura, algo estranho aconteceu. O retrovisor começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando bem próximo a ele. O caminho que não acabava.
Continuei dirigindo, tentando ignorar o desconforto. Mas depois de alguns minutos, algo me atingiu. Eu já deveria ter chegado à última parada. Mas a estrada continuava. Era como se estivesse preso em um caminho infinito. As mesmas árvores passando, as mesmas curvas, os mesmos postes de luz. Olhei novamente pelo retrovisor. O homem não estava mais lá. Meu coração disparou. Meu olhar correu pelo ônibus vazio. Eu tinha certeza. Eu o tinha visto sentado ali segundos atrás. Foi então que o rádio chiou forte, emitindo um ruído distorcido. E, no meio da estática, ouvi um sussurro. Você não devia ter parado. Meu sangue gelou. Virei a cabeça para trás, instintivamente. E ali estava ele, de pé, bem no meio do corredor. O rosto pálido, os olhos fundos como buracos negros. E então, ele sorriu. O despertar do pesadelo. O ônibus inteiro tremeu. As luzes piscaram violentamente e o motor engasgou. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se algo estivesse sugando todo o oxigênio dali. Tentei frear, mas os pedais não respondiam. O volante ficou rígido e a estrada à minha frente se transformou em um borrão de sombras e névoa. Foi então que percebi. Eu não estava mais na cidade. O asfalto havia desaparecido. Agora, ao redor do ônibus, só existia um vazio negro e denso, como se eu estivesse dirigindo em um espaço sem fim. O homem deu um passo à frente. Você pegou o caminho errado. Minha visão ficou turva. O ar ficou ainda mais pesado. O motor parou completamente. E então, escuridão. O dia seguinte. Acordei com um sol fraco batendo no meu rosto. Estava dentro do ônibus, que agora estava parado em um terreno abandonado. A porta estava aberta e o painel completamente desligado. Olhei ao redor, ofegante. Não havia sinal do homem. Levantei-me com dificuldade e saí. Do lado de fora, tudo parecia normal, exceto por um detalhe. A placa da estrada indicava um local a mais de 300 quilômetros de onde eu deveria estar. Sem saber o que fazer, liguei para a empresa. Me disseram que estavam me procurando desde a noite passada. Meu ônibus simplesmente desapareceu dos radares. Nenhuma câmera de segurança registrou meu trajeto depois que saí do último ponto. E ninguém, absolutamente ninguém, se lembrava de ter visto um passageiro de terno subir no meu ônibus. O aviso final. Pedi demissão alguns dias depois. Não conseguia mais dirigir à noite, e cada vez que via um ponto de ônibus vazio, sentia um calafrio subindo pela espinha. Mas o pior aconteceu na semana seguinte. Recebi um envelope sem remetente em casa. Dentro dele, havia apenas uma coisa: um chapéu antigo, o mesmo chapéu que o homem segurava. E junto dele, um pequeno bilhete, escrito à mão: da próxima vez, siga em frente e não pare.